Fala assim: Deus, fala comigo. Fala: Deus, ministra no meu coração. Eu quero ouvir sua voz. Deus, nós nos reunimos aqui para prestar um culto ao Senhor, para celebrar ao Senhor, mas também para alinharmos o nosso coração ao Teu. E pedimos: Pai, toma este local, toma minha vida, fala com cada um. Não permita que ninguém saia daqui sem perceber o Senhor, sem ouvir sua voz, sem ser alinhado no seu propósito, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você que é um jovem, inteligente, percebe aí como que está a realidade à sua volta? Isso mesmo, inteligente, dá glória a Deus. Inteligente, abençoado, escolhido pelo Senhor, cheio de vida e propósito. E eu pergunto para você, você que já tem um coração aí sensível e alinhado ao coração de Deus, como é que está o nosso país? Como está o Brasil? Se você colocasse aí um estetoscópio para escutar as batidas aí do coração da nossa nação, eu pergunto para você, como é que está o Brasil? Comenta com a pessoa que está do seu lado a sua impressão a respeito do Brasil, o que você percebe a respeito do Brasil, quando você vê essa imagem, como está o nosso Brasil? Já conseguiu compartilhar aí? Uma palavra então, qual foi a palavra que foi dita aí? Me fala uma palavra. Hã? Doença? Doente, está doente, está em fase terminal. Como é que está o nosso país? Vamos dar uma avaliada como está o nosso país? Eu nem vou colocar uma imagem aqui, eu já imagino que a maioria deva ter comentado sobre o estado de calamidade que está em nível de corrupção. Alguém aqui, quando falou do estado do nosso país, falou sobre corrupção? Alguém comentou sobre corrupção? Você tem noção da situação do nosso país em corrupção? Quanto é desviado por ano? Quem chuta? Quanto no Brasil é desviado por ano em corrupção? Hã? Bilhões. Quantos bilhões? São 200 bilhões por ano estimado em corrupção no país. Você sabe o que é isso? Isso é mais ou menos você triplicar o orçamento federal de saúde, ou seja, tudo que o Brasil investe em saúde, com o que se gasta em corrupção, você poderia triplicar. Triplicar o que se gasta em educação. Multiplicar por 5 o que o nosso país investe em segurança pública. Sem dúvida nenhuma, o nosso país está sofrendo por conta da corrupção. E um dos grandes problemas da corrupção é que vai gerando no nosso coração um cinismo. Uma corrupção generalizada, e a gente começa a ter uma descrença em todas as instituições, e infelizmente, nós vamos vendo uma forma generalizada as pessoas não cumprindo as regras, porque afinal de contas, o nosso país é um país corrupto. Pode ser assim? Quando eu vejo essa imagem, como está o nosso país, são tantas as questões. Você sabe como é a questão do suicídio no nosso país? Para você ter uma noção, a cada 45 minutos, uma pessoa suicida no Brasil. São cerca de 32 pessoas por dia.
com o passar do tempo, o nosso país, de uma certa forma, ele vai recebendo o Evangelho, as pessoas creem em Deus, sem dúvida nenhuma, muitos abandonam uma ideia errada dessa de tirar a própria vida, mas infelizmente, eu não sei como, e eu quero que você identifique aqui comigo, nessa indignação santa, a taxa, ela só tem aumentado ano após ano, e se você olhar os últimos 30 anos, aumentou 60%, tem aumentado assustadoramente, e só nos jovens, enquanto de um ano para o outro aumentou cerca de 10%, nos jovens aumentou cerca de 30%, o que está acontecendo? Eu fico me perguntando, qual vai ser a nossa reação diante de uma calamidade dessa? Suicídio, como se não bastasse também depressão. Os estudos dizem que a cada 10 pessoas, uma no nosso país está deprimida. O nosso país é recordista mundial no transtorno de ansiedade. É um caos. Há um estudo que diz aí que mais ou menos 50% das pessoas que começam a desenvolver uma depressão, pensam no suicídio. Você conhece alguém deprimido à sua volta? Deixa eu ver, quem conhece alguém deprimido à sua volta? Dá uma olhada nas mãos levantadas. Corrupção, suicídio, depressão, abuso sexual. No Brasil, tem mais ou menos, a cada 11 minutos, uma pessoa é ou abusada ou estuprada. São cerca de 527 mil pessoas por ano, e só 10% chega ao conhecimento da polícia. E como uma pessoa não fala que sofreu um abuso, não fala que foi violentado, o que ela faz? Ela encobre uma ferida. E porque ela não conta para ninguém, ela não trata essa questão, e isso vai desencadeando no nosso país muitas pessoas doentes, feridas na alma. Cerca de 70% das pessoas que sofrem um abuso ou um estupro são crianças, adolescentes ou jovens. É a nossa faixa etária. Há uma epidemia no Brasil nessa área. Aborto é a consequência. Se a gente tem um país que sofre tanto com relação ao abuso, você percebe que tem também aborto. Por quê? Porque a pessoa foi abusada, não queria aquele filho. Em 2015, para vocês terem uma ideia, 500 mil de abortos no Brasil. E se você usa a calculadora para fazer, aí é um choque, isso dá uma taxa de 1 aborto por minuto. Em 2015, 18% das crianças nascidas foram mães de adolescentes. Ou seja, você pega no Brasil aqui hoje, as crianças que nasceram, 20% de todas as crianças que nascem, filho de adolescente. Orfandade. Dados da CNJ, em 2011, 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. O Brasil tem 67 milhões de mães, das quais 31% são solteiras, ou seja, cerca de 30%, cerca de 1/3 dos brasileiros não tem um pai presente, ou não tem um pai,
ou não tem nem o nome do pai na certidão de nascimento, na sua carteira de identidade. Filhos sem pais. Resultado, não tem referência, não tem um modelo, não tem um caminho claro para ser seguido. Outra questão que a gente vê aí no nosso país, e alguns devem ter comentado, drogas. Quem aqui já ouviu meu testemunho sabe que há 17 anos atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fumei maconha pela primeira vez. Com 14 anos de idade, eu tive a infelicidade de experimentar o crack. Com 15 anos, eu era totalmente dependente, eu usava droga antes, durante e depois de qualquer coisa que eu fazia. Terapias e terapias, overdoses. Isso há quanto tempo atrás? Eu estou dizendo há 15 anos atrás, há 17 anos atrás. Como é que é no dia de hoje? Quando um adolescente, um jovem inicia nas drogas, para você ter uma ideia, as mortes causadas por drogas no Brasil, elas deram um salto na última década aí, em torno de 60%. É absurdo. Quando a gente olha para a situação do país, em cada uma das esferas, em cada uma das áreas, nosso coração, eu não sei como fica o seu, mas a minha intenção aqui é compartilhar um pouco do sentimento, indignação. O nosso país hoje ele é campeão, 20% do consumo mundial do crack acontece no país, no Brasil. As drogas tomando conta, e cada vez mais cedo, um adolescente tem a experiência de experimentar pela primeira vez. E alcoolismo? Eu poderia perguntar, quem aqui conhece alguém que está envolvido em droga? Olha o teste, quem aqui conhece alguém que está envolvido em droga? Olha só. Quem aqui conhece alguém que está envolvido no alcoolismo? Olha como aumenta. O alcoolismo tem tomado conta também. Os dados, para você ter uma ideia de alcoolismo no país. Sabe quanto que se gasta no consumo de álcool no nosso país? 400 bilhões. Agora, 400 bilhões, sabe o que é? É o gasto nosso por conta dos problemas causados pelo alcoolismo. Quando eu me converti, tive uma experiência com Jesus, eu tomei uma decisão na minha vida. Nada de álcool. Nada de álcool. Algumas pessoas perguntam para mim, falam, Léo, mas por que tão radicalismo? Não, eu poderia ficar no texto que eu li aqui, quando eu subi aqui nessa plataforma para conversar com vocês, para orar com vocês, eu li aquele texto do apóstolo Paulo, que ele diz, eu considero tudo como lixo por conta de Jesus, para conhecer Jesus. Mas quando eu vejo quantas pessoas têm se perdido no álcool, quantos problemas tem causado, eu falei, eu não quero dar R$1, uma gota, um centavo para essa indústria que mata cada vez mais. Para você ter uma ideia, o consumo de álcool no nosso país, nos últimos 10 anos, aumentou cerca de 45%. Cada vez as pessoas estão bebendo mais. O álcool é o maior responsável por mortes de brasileiros entre 15 e 19 anos. O que mais mata jovem no Brasil? Segunda coisa que mais é causa de morte em jovens no Brasil é o suicídio. 55% dos alunos do 9º ano já experimentaram bebida alcoólica. O número é mais ou menos 1,5 milhão de adolescentes entre 13 e 14 anos. Divórcios. Deixa eu ver aqui, quem tem os pais divorciados, levanta a mão. Dá uma olhadinha aí à sua volta. Divórcio tomando conta no Brasil.
aumentou, sabe quanto nos últimos 10 anos? 160% o número de divórcios. O Brasil, em 2014, teve 341 mil divórcios. E o número de pais solteiros aumenta em 30%. Fala a verdade, não é um caos? Não é um caos? Desemprego. O desemprego só aumentando cada vez mais, e nós jovens, quando a gente vê a corrupção, quando a gente vê a situação do país, a gente vê o nosso futuro de uma certa forma ameaçado. No país são cerca de 13 milhões de desempregados. O número representa mais ou menos 13% da população economicamente ativa. E o número de empresas no Brasil que falem aumenta em 10%. Cada 10 empresas que se abrem, passa 5 anos, 6 fecham. Eu poderia ficar aqui, passando slide após slide, situação após situação, e nós chegaríamos, sem dúvida, a uma conclusão. O país está num desespero. Desespero. Quando eu mostrei ali o homicídio, ele é campeão absoluto no mundo. 60 mil mortes no Brasil a cada ano. É uma loucura, não é? 60 mil, 11% do total mundial. Os homicídios cresceram cerca de 23% nos últimos 10 anos no nosso país. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das palavras que descreve a realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Você concorda comigo? Concorda comigo? O que isso gera no seu coração? E a gente vê, então, o país está numa situação desesperadora. Qual é a causa disso? Por que isso tem acontecido? Sem dúvida nenhuma. O mundo jaz ou está sobre o poder do maligno. A resposta para isso é por conta do pecado, por conta dos nossos pecados. Nós estamos afastados de Deus. Eu fico pensando o quanto que Deus tem misericórdia do Brasil, porque imagina você sendo Deus, um Deus santo, puro, olha para a nação brasileira e vê quanta maldade, quanta violência. Um povo que, de certa forma, tem virado as costas para Deus. A palavra de Deus diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E eu gosto do versículo de 1 João 3,8, que diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O nosso país está no desespero. E a pergunta é: como que o Brasil vai experimentar essa verdadeira paz? Como que o Brasil pode sair dessa situação? Comenta com a pessoa que está do seu lado. Quando você vê a situação do país desse jeito, será que o país do jeitinho tem jeito? Como o Brasil vai experimentar a verdadeira paz? Ou como uma pessoa vai experimentar a verdadeira paz? Você quer ver paz no Brasil? Você quer ver essa situação do Brasil transformada? Sim ou não? Então fala: eu quero. Como o Brasil vai ser transformado? Eu digo para você, sem sombra de dúvidas, o nosso país só será transformado se os nossos estados forem transformados.
E os nossos estados, e o estado de Minas Gerais, só será transformado se as cidades forem transformadas. O Brasil só vai ter paz se os estados tiverem paz, os estados só vão ter paz se as cidades tiverem paz, e as cidades só terão paz se as famílias tiverem paz. Como as famílias vão experimentar paz? As famílias só experimentarão paz se cada indivíduo dessa família experimentar paz. E cada indivíduo dessa família só experimenta a paz se o príncipe da paz, como diz em Isaías, capítulo 9, verso 6, Jesus é o príncipe da paz, se o príncipe da paz passar a habitar em cada coração. O nosso país só será transformado se cada pessoa for transformada. E uma pessoa ela só é transformada se ela nascer de novo. Se o Espírito Santo de Deus entra no espírito dela, regenera, ela se torna uma nova criatura. Ela agora passa a experimentar paz. Entrou o príncipe da paz na vida dela e agora ela tem paz com Deus. E porque ela tem paz com Deus, ela pode experimentar a paz que vem de Deus. E porque ela tem a paz que vem de Deus, ela desenvolve relacionamento com as outras pessoas em paz e tem paz umas com as outras. Amém? Jesus, quando ele olha para a situação das pessoas à volta dele, quando nós olhamos para a situação do nosso país, nós temos que fazer como Jesus. Jesus, ao ver as multidões, Mateus capítulo 9, verso 36, ao ver as multidões, ele teve compaixão, fala, compaixão. Ele teve compaixão delas, o coração dele se compadeceu, o coração dele, o coração do Pai, porque eles estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Eu quero encorajar você agora, põe a mão nos seus olhos aí, e fala assim, Jesus, me deixa ver como o Senhor vê. Põe a mão no seu coração, e fala assim, Jesus, me dá um coração de compaixão como o seu. Nós precisamos de pôr colírio nos nossos olhos, para ver como Jesus. Porque Jesus, ao ver as multidões, ele teve compaixão. Muitas vezes nós olhamos tanto para nós, tanto para o nosso umbigo, tanto para a nossa realidade, nós experimentamos tanto de Deus e nós guardamos para nós. E não compartilhamos com as pessoas. E Jesus, ele vendo então, ele continua dizendo no verso 37 a 38, então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. O Senhor, quando ele vê a multidão, ele se compara com uma seara, com um campo pronto para ser colhido, e ele olha para aquela seara e ele diz, é grande. Eu preciso de mais pessoas que veem como eu vejo, mais pessoas que sentem como eu sinto. Ele diz, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Se nós queremos ver a nossa cidade transformada, nós não podemos ficar indiferente à realidade das pessoas. Nós não podemos ficar insensível à necessidade delas. Nós não podemos ser negligente àquilo que Jesus fez, àquilo que Jesus falou, e até desobediente à ordem de Jesus. Jesus, ele veio e ele diz, os trabalhadores são poucos, então o que ele faz? Ele estava ali com um grupo de 12 discípulos, mas ele resolve então levantar tantos outros, e enviá-los para poder fazer a diferença no meio daquela geração, no meio daquela multidão, por meio das cidades. Se nós estamos vendo Belo Horizonte do jeito que está, perdida, aflita, não é? Cada pessoa desamparada como ovelha sem pastor, uma situação desesperadora, o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir a colheita se perder, ou nós vamos nos levantar para fazer a diferença na nossa cidade? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10,
Pode abrir com alegria mesmo. Lucas capítulo 10. Verso 1 a 24. Ora, agora, fala com Deus e fala assim: Deus, ao ler esse texto, ministra a sua palavra no meu coração. Essa palavra é viva e eficaz. Eu creio que ao ler ela, o Espírito Santo já vai encher o seu coração. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72. E os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e nem saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e não comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Vai no verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em seu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque o Espírito submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Diante dessa palavra, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios da palavra de Deus, alguns princípios desse texto. Nós estamos diante de uma cidade, nós estamos diante da nossa cidade, nós estamos diante de uma nação, nós estamos diante da nossa nação, e a nossa nação está clamando por socorro. A nossa nação está desesperada, a nossa nação precisa de paz, e a nossa nação só experimenta a paz se cada pessoa, se cada um à nossa volta receber dessa paz, tiver dessa paz. Você já recebeu a paz que vem de Deus? Você já tem paz com Deus, do seu relacionamento com Deus? Nós não podemos guardar isso só para nós, e Jesus então, quando ele vê essa realidade, ele levanta os seus discípulos para se unir com ele, para serem um agente de transformação na cidade. E ele então, ele comissiona não apenas os seus 12 discípulos, mas ele comissiona outros 70,
outros 72 e os envia de 2 a 2. Diante desse texto eu quero tirar alguns princípios para compartilhar alguns princípios com vocês. Primeiro, uma mudança de paradigma. Nós queremos fazer a diferença na nossa cidade, amém? Nós queremos ver a nossa realidade transformada, amém? Mas nós estamos dizendo o tempo inteiro, vem participar comigo da minha célula, vem participar lá do culto, na central. Que bom que você veio, é muito bem-vindo, nós queremos você aqui, nós queremos as pessoas participando da nossa célula. Mas a ação de Jesus é além do vem, a ação de Jesus, ele diz, vão. Ele os envia, e muitas vezes nós estamos parados, e não estamos cumprindo aquilo que Jesus tem para nós. Nós precisamos virar um pouco a chave na nossa mente. Eu queria compartilhar alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio dos trabalhadores. O Senhor designou outros 72 e os enviou. Você vê no texto seguinte, no verso 2, quando ele diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus, ele não enviou apenas os 12 discípulos. Isso significa que Jesus, ele não está de olho apenas nos pastores. Ele não está de olho apenas nos coordenadores. Isso não é uma tarefa para um grupo seleto, para algumas pessoas. A grande comissão e a tarefa de pregar o evangelho e de ser a diferença, não é nem apenas daqueles que, são os discípulos diretos de Jesus, não são apenas dos líderes de célula. Aqui está escrito, o Senhor designou outros 72. Jesus, ele estava no começo do seu ministério, então aquelas pessoas que estavam caminhando com Jesus, não era veterano na fé, não eram pessoas que estavam andando com Jesus há muito tempo, que você olha e fala, esse daí tem tantos anos de convertido, esse daí já é um líder de célula. Não, às vezes eram novos na fé que estavam ali naquele meio, eram gente que estava andando com Jesus, mas eram pessoas que já tinham experimentado a paz, e porque já tinham experimentado a paz, porque já tinham tido um encontro com Jesus, podia levar Jesus para outras pessoas. Às vezes a nossa cidade não está sendo transformada, e não está tendo o impacto que precisa, porque nós estamos dependendo de alguns, de 12, de pastores, de supervisores, até mesmo de líderes, está entendendo? Você que ainda não é um líder, se a nossa cidade vai ser transformada, isso não é exclusividade de alguns, é um chamado para todos. E o Senhor diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Novos na fé estavam envolvidos aqui. Segundo princípio, o princípio da oração, ele diz, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Essa é uma obra de Deus, é para mandar para quem? Para a sua colheita. A colheita é de Deus, a obra é de Deus, não é nossa. O nosso papel é cooperar com Deus. Uma vez que Ele toma a nossa vida, nós dizemos, Senhor, toma as minhas mãos, toma os meus pés, eu estou aqui para te servir. Mas a obra não é sua, a obra é dele, amém? E por isso nós oramos, por quê? Porque quando nós fazemos, nós colhemos fruto do nosso trabalho, mas quando nós oramos, nós colhemos fruto do trabalho de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. E eu quero encorajar você, está vendo a necessidade da nossa nação? Ponto 1, volta, se posicione como um trabalhador e diga, Senhor, eis-me aqui, eu também vou fazer a diferença. Ponto 2, ore pela nossa cidade, ore pelo nosso país e ore, Senhor, levante outras pessoas disponíveis para fazer a diferença como eu. Levante pessoas para fazer a diferença no trabalho, para fazer a diferença na escola, para fazer a diferença na minha casa, levante todos e ore e peça ao Senhor. A obra é dele, e a obra dele, sem dúvida nenhuma, é feita por meio dele. E uma das maiores contribuições que nós damos é a nossa oração. E sem dúvida nenhuma, Deus também conta com as suas mãos, com a sua dedicação. O terceiro princípio que eu quero dizer para você, ele diz, vão. Jesus, ele chama os discípulos, outros, ou seja, um grande grupo, e ele os envia de 2 a 2. E ele não diz para eles, fica parado. Ele não diz para eles, chame as pessoas para vir aqui. O que ele diz para eles? Olha aí no verso 3 da sua Bíblia, e vê se não está escrito o que está escrito ali na tela. O que ele diz? Fala assim comigo, vão. Vão. Isso, agora eu vou dizer para vocês, vão, eu
os estou enviando. Jesus está dizendo: vão, eu estou te enviando. Então o princípio é o princípio do ir, é o princípio do ide, é o princípio de não ficar parado. Muitas vezes nós não colhemos, nós não fazemos a diferença, porque a nossa única ação é dizer: vamos lá na célula, vamos na nossa reunião de célula, vamos lá no nosso culto, mas às vezes nós estamos vendo uma necessidade, a gente é incapaz de bater na porta, é incapaz de chamar a pessoa para uma conversa íntima. Então, o Senhor está chamando você nessa noite: se posicione como um trabalhador. Ele está chamando você nessa noite: ore. Ele está chamando você nessa noite: vá. Vá. E além de ir, ele dá uma ideia para você. Ele fala: quando você for, entenda a urgência, entenda, não salde ninguém pelo caminho. Ele fala: não leva um tanto de tralha não. Quando ele diz aquilo, não leve isso, não leva aquilo, não salda ninguém pelo caminho, ele não estava querendo dizer seja sem educação, pelo contrário. Primeira saudação é a saudação de paz, mas ele está querendo dizer o quê? Vai direto, vai no seu foco. Em João capítulo 4, ele diz assim: vocês estão dizendo que 4 meses haverá colheita? Eu, porém, vos digo: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Tem gente que fala assim: eu vou, mas é daqui 4 meses. Eu vou, mas espera só eu formar. Eu vou, mas espera a minha semana de prova. Eu vou, mas espero o vestibular. Eu vou, mas eu estou prestes a casar. Eu vou, mas a minha esposa está grávida. Eu vou, mas eu acabei de ter um bebê. Eu vou, mas espera um pouquinho, daqui a 4 meses. Jesus está dizendo: vocês estão dizendo que é daqui a 4 meses? Eu estou dizendo para vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Foi nesse mesmo texto que os discípulos estavam lá querendo dar comida para ele, e ele vira para os discípulos e fala: eu tenho outra comida para comer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Por quê? Porque aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é vital para Jesus é realizar a obra de Deus. Está vivo? Está vivo? Dá uma glória a Deus. Por que você não foi para o céu? Por que você não foi para o céu? Por que você não está lá com o Senhor? Porque você está vivo. Você está vivo. Tem uma obra para você realizar aqui na terra. Tem algo para você fazer aqui, e o Senhor está dizendo para você: é urgente, é prioritário, é importante, é vital, é como comida, é como bebida. Vai, e não para não, é urgente, amém? E ele continua dizendo: encontre quem o receba. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz é essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Eu vou, mas quando eu vou procurar alguém que recebe. Às vezes nós estamos indo pregar o evangelho e nós estamos nos desgastando. Não que você não deva perseverar em oração e em evangelismo, em compartilhar de fé com uma pessoa que não crê. Continua orando, continua convidando, continua indo, continua pregando, mas não para ali não desgasta ali não gasta a sua energia ali não. Vai para aquele que está aberto para ouvir o evangelho, para aquele que está disposto a receber a sua mensagem. E às vezes você está achando que as pessoas não estão dispostas a receber a sua mensagem. Deixa eu dizer, talvez o menos provável é o que está mais aberto. O menos provável pode ser o que esteja mais aberto. Você já sabe da minha história, não apenas um usuário, mas um traficante de drogas. A primeira vez que eu ouvi o evangelho com clareza, sabe o que eu disse? Eu quero Jesus. Entreguei minha vida para Ele e nunca mais abandonei. Por quê? Porque só Jesus satisfaz. Eu lembro de um dia entrar no vestiário de um banheiro, de um clube, e quando eu entrei ali no vestiário do clube, tinha um cara, era o clube dos oficiais, alta patente, ele estava ali falando de adultério, estava falando de imoralidade no vestiário. E eu fiquei ouvindo aquilo e eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu virei para aquele homem e eu disse para ele assim: com licença, tudo bem? Ele falou: tudo. Eu perguntei para ele: o senhor já leu a Bíblia? Ele assustou com a minha pergunta, eu não sabia como é que eu ia chegar nele, mas eu fiz essa pergunta: você já leu a Bíblia? Aí ele virou para mim e falou assim: não, nunca li a Bíblia não. Eu falei: pois você sabia que o Ricardo,
Aí apontei para um outro que estava ali. Você sabia que ele tem uma célula na casa dele, um grupo que estuda a Bíblia toda semana? Você gostaria de estudar a Bíblia? Ele olhou para mim, ele olhou para o Ricardo, ele foi até o Ricardo, falou assim: Ricardo, há quanto tempo você tem uma célula na sua casa? Aí o Ricardo falou, sei lá, alguma coisa tipo assim, uns 4 anos. Aí ele falou assim: tem 4 anos que você tem uma célula na sua casa. Tem 4 anos que você estuda a Bíblia na sua casa e você nunca me convidou? Ele ficou sem graça. Depois ele me procurou e falou: Léo, eu fiquei tão sem graça. Eu falei: sabe o que é? Às vezes a gente não está valorizando as pessoas, nós estamos achando que elas estão fechadas e elas estão abertas. Quando você vê uma pessoa falando imoralidade, quando você vê uma pessoa fumando um cigarro que seja, ela está dizendo assim: eu estou vazio, eu estou sem Deus, eu preciso de alguma coisa para me preencher. Quando você escutar lá na sua escola alguém falando de bebida, alguém falando de droga, essa pessoa ela está dizendo para você: eu preciso de Jesus. E às vezes você está esperando assim aquela oportunidade, encontra uma pessoa que está disposta a receber, como às vezes eu encontro com uma pessoa, eu pergunto uma simples pergunta, eu viro para ela e falo: ei, tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece o plano de Deus para a sua vida? A pessoa fica meio assustada, mas ela fala assim: não, eu estava cortando o cabelo. Essa semana, para o último corte que eu fiz, está meio bagunçado assim, eu estava andando na Savassi, pressa, sabe como é que é vídeo pastor, né? Aí eu vi um salão, eu falei: nosso salão está vazio. Segunda-feira, né? Não é porque era ruim, mas espero. Aí eu fui lá naquele salão, falei: ô, como é que é? Vou cortar o cabelo. Ele: não, vamos lá, vamos cortar agora. Eu estava cortando o cabelo. E aí eu virei para aquele cabeleireiro, eu falei: você conhece o plano de Deus para salvar a humanidade? Aí aquele cabeleireiro virou para mim e falou: não. Eu falei: eu posso te contar? Ele falou: claro. E eu fui cortando o cabelo, contando para ele. Às vezes nós estamos faltando é o que? A ousadia. Encontrar uma pessoa, encontra essa pessoa. Eu estava conversando com os líderes, eu desafiei eles, eu virei para eles e falei assim: encontra uma pessoa, se for o caso, você seja corajoso, vai lá, ó, fica em pé, lá na sua sala e fala assim: aí pessoal, eu estou querendo fazer um grupo aqui para apresentar princípios da Bíblia. Tem alguém aqui que está querendo conhecer mais sobre a Bíblia? Pode ser que alguém vai levantar a mão e vai falar assim: eu, pronto, você vai falar: encontrei. Encontre uma pessoa, por quê? As pessoas estão desesperadas, elas estão precisando de alguém que se levante. Eu quero dizer para você no verso 7, sabe o que diz? Fala: fique naquela casa, fala continuidade. Às vezes você prega para uma pessoa, você lança uma semente para uma pessoa, mas sabe o que você faz seguido? Você vai embora, você não dá continuidade. Eu quero encorajar você a dar continuidade. Encontrou uma pessoa, você dá continuidade. Você continua ali, você permanece ali, investindo naquela pessoa, até ver ela transformada. Disse assim, ó: fique naquela casa, não fique mudando de casa em casa. Encontrou a sua pessoa, encontrou o seu grupo, encontrou um grupo aberto, convidou, toparam, entra ali naquela casa, e semeie naquela casa. Até você ver aquela família transformada, aquelas pessoas transformadas. E diz o verso 9: curem os doentes que ali houver. Digam-lhes: o reino de Deus está próximo. Ou seja, você vai cumprir um propósito. No verso 17, quando você cumpre esse propósito e você vê aquela obra sendo realizada, o que acontece? É o resultado, você volta cheio de alegria. Eles voltaram cheios de alegria. Eu quero encorajar você a ir e não a ficar, a se posicionar como um trabalhador, a considerar a urgência dessa obra, a cumprir a sua missão, a encontrar pessoas abertas para ouvirem o Evangelho, a ficar ali até que a obra seja completa, a cumprir a sua missão e voltar cheio de alegria. Amém? Amém? Você quer voltar cheio de alegria? Quer? Sabe o que Jesus fez? Ele deu autoridade. Nós estamos aqui nessa noite, nós queremos ministrar sobre a vida de vocês, autoridade para fazerem isso.
autoridade para ir, autoridade para pregar o evangelho, autoridade para ser um canal, um vínculo da paz, um homem, um discípulo da paz. Jesus disse: eu lhes dei autoridade, vão. Sabe o que é isso? Diz o verso 23 e 24, isto é um privilégio. Isso não é eu tenho que fazer algo, não, isso é, que maravilha, eu tenho uma missão, eu sou privilegiado, felizes são os olhos do que vê o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Deus está chamando vocês para participar de um privilégio. Na Igreja Batista Central, nós mediante essa palavra, nós estamos começando uma grande ação, e eu quero convidar você agora, a fazer esse fundo musical. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e imaginar. Imagina comigo, você viu o caos que está Belo Horizonte, o caos que está o Brasil. Agora imagine se cada discípulo de Jesus da nossa cidade se levantar como um trabalhador. Mesmo os novos da fé se levantar como um dos discípulos de Jesus, imagine. Agora imagine eles levantando e orando para que outros se levantem, orando pela transformação da cidade. Imagina eles indo na sua sala, indo na escola, indo na faculdade, indo do trabalho, indo de casa em casa, encontrando pessoas abertas e pregando o evangelho, cumprindo missão, e vendo doentes serem curados, e vendo salvação acontecendo. Começa a imaginar ali, eles vão ali naquele grupo e ficam ali 5 dias ministrando a palavra, e ao final, eles dizendo: eu quero ser batizado. E a paz entrando naquela vida, e a paz entrando naquela casa. Imagina a sua escola, todos os discípulos de Jesus pregando o evangelho. Imagina a sua faculdade, imagina no seu trabalho. Sabe o que é isso? Isso é uma revolução. O que Deus está chamando a Central para fazer nesses dias é participar de uma revolução. E é o que eu quero convidar você a não ser insensível à necessidade das pessoas, a não ser negligente e desobediente a uma ordem de Jesus que diz vá. Eu quero convidar você a se posicionar numa ação da Central de casas de paz. Casas de paz é apenas um nome, porque pode ser daqui a pouco uma escola da paz, uma faculdade da paz, um local de trabalho da paz, onde nós vamos nos levantar, para quê? Para ministrar a palavra de Deus à vida das pessoas, para ser um instrumento de Deus ali. Eu quero fazer um apelo para você que está entendendo o chamado de Jesus, a necessidade à sua volta, e quer, diante disso, ao ver as multidões, se compadecer delas, e ao olhar para Jesus que diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, você se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui para ser um trabalhador, eis-me aqui para ser um trabalhador, eis-me aqui para ser um discípulo da paz, eis-me aqui para ir, eis-me aqui para pregar o evangelho. Eu quero te convidar para se posicionar como um mensageiro da paz. Se você está entendendo que Deus está te chamando para envolver nessa revolução da paz, Léo, como que nós vamos fazer? Primeira coisa é identificar aqueles que estão dispostos a ir. E nós vamos identificar não convertidos, pessoas que precisam. Identificou uma pessoa, você vai fazer um convite para ela. Você quer encontrar comigo para eu conversar com você, apresentar para você a palavra de Deus, princípios bíblicos? No nosso site nós vamos cadastrar essa pessoa aberta. Você vai receber um livro, um material.
E junto com a sua célula, nós vamos para esse grupo, fazer a diferença lá. Primeira coisa, é saber se aqui tem alguém que está disposto a ser um discípulo da paz. Você está disposto a ser um mensageiro da paz? Se você está disposto a ser um mensageiro da paz, eu queria te convidar a vir aqui na frente, se consagrar a Jesus e dizer: Senhor, eu não vou ser indiferente, eu não vou ser negligente, eu não vou ser desobediente, eu vou. O nosso chamado é simples, é simples. Primeira coisa é saber, você está disponível para fazer a diferença? Fala para o Senhor: Senhor, eu não vou ser indiferente, e nem vou ser desobediente, eu vou. Você que veio aqui à frente, fala para Deus, fala assim: Deus, põe uma pessoa no meu coração, põe as pessoas no meu coração. Acende um fogo, Pai, no nosso coração, incendeia a juventude da central, não nos deixe insensíveis, não nos deixe indiferentes, não nos deixe negligentes e nem desobedientes. Nós dizemos sim ao Senhor, sim à sua ordem, nós dizemos sim à necessidade da nossa nação. Se o Senhor nos deu paz, eis-nos aqui para sermos o canal da paz, o instrumento da paz. Eis-nos aqui. Se você puder, pôr a mão no seu coração e fala: Pai, eis-me aqui. Diga assim: eu vou orar e vou com urgência cumprir a missão, encontrar os necessitados, permanecer ali, ministrar os princípios bíblicos. E tenho certeza, Pai, que voltarei cheio de alegria, desfrutando desse privilégio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na autoridade que o Senhor me confiou, eu libero sobre a sua vida autoridade para ir, para pregar o Evangelho, para ir, para fazer discípulos, para ir, para ensinar a obedecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para ir e levar a paz às pessoas à nossa volta. Nós, na central, testemunharemos de uma revolução da paz. É só o começo, porque daqui a 2 semanas, nós vamos ter um envio aqui, sem ser no domingo que vem, no próximo domingo um envio, e todos nós vamos, essa semana é nas nossas células, você vai ser plenamente instruído. Nas nossas células essa semana, nós vamos nos organizar, vamos aonde? Como é que nós vamos fazer? Vamos formar as duplas, vamos formar o grupo, e o nosso desafio é que cada célula, pelo menos abra um outro grupo, vá, encontre as pessoas. O seu grupo pode ser na sua faculdade, você abrir 1 ou 2 lá, pode ser ali na sua escola, pode ser no seu local de trabalho, ou pode ser na casa de um vizinho, na casa de um amigo. A grande questão é que você se envolva nessa nossa comissão. É uma revolução da paz. Estamos juntos? Estamos juntos? Você pode aplaudir Jesus? Nós vamos testemunhar uma revolução da paz a partir do dia 25 de setembro. Começa na central, as casas da paz. Esse aqui é apenas um start.